Vamos fazer mais um estudo, né? Praticar a palavra do Senhor e conhecer mais um pouco da verdade, né? Sobre o devorador. Vocês sabem realmente o que é o devorador? Será que o devorador é um demônio mesmo? Porque as pessoas pregam por aí, né? Muitos pregadores, né, pregam por aí que devorador é o diabo, né? Se você não devolver o dízimo, o devorador vai entrar na sua casa, né? E devorar tudo que você tem. Se você não der 10% do que você possui, né, do seu salário, o devorador entrará na sua casa, né? Devorará tudo que você tem, né? Arruinará a sua vida. Quer dizer que você vai andar completamente sem nada, né? Vai ficar realmente completamente miserável sem nada se você não der 10% do seu ordenado, né? Do seu salário. Então vamos ver se realmente é isso mesmo que a Bíblia está falando, né? Se realmente devorador é realmente demônio, né? Vamos para a Bíblia aqui. Vamos aqui logo primeiro para Joel. Vamos aqui para Joel 1, 4, né? Vamos ver se realmente devorador é diabo mesmo, é demônio. Vamos ver se a Bíblia está falando disso. Ou é uma pregação mal pregada, né? Apenas para enganar as pessoas, para que as pessoas dêem bastante dinheiro, né? Achando que se fizer isso, o devorador não entrará na sua casa. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui em Joel 1:4 diz assim, ó: vieram nuvens e nuvens e mais nuvens de gafanhotos, e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Aqui, a Bíblia diz, né, que vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos, né? Fala aqui em Joel 1:4, né? E devoraram tudo, né? E o que não foi devorado pelos primeiros foi devorado pelos que vieram depois, né? Está aqui na Bíblia, ó. Está aí, ó. A Bíblia não está falando de demônio, está falando de gafanhoto. Os gafanhotos vinham, né, e devoravam toda a plantação do povo de Israel, porque os sacerdotes, né, estavam desviando o dízimo, entendeu? Desviava o dízimo, quer dizer, desviava a 10ª parte dos alimentos que recebia, que o dízimo na época, né, o povo de Israel não era dinheiro, e sim alimentos, né? Era alimentos, não dinheiro. A Bíblia diz que era mantimentos, né? E não era dinheiro, como eles pedem hoje, que diz que precisa de sustentar o templo, que tem que ser dinheiro. Mas a Bíblia diz que o templo do Espírito Santo somos nós. Nós não temos obrigação de sustentar templo nenhum, né? A não ser nós mesmos. A casa de Deus somos nós. A partir da hora que você se apega ao Senhor e fica do lado dele e cumpre seus mandamentos, né? Cumpre suas ordens, você é a casa do Senhor, né? O Espírito Santo diz que nós somos o templo dele. E não precisamos de templo, né? Se você quiser ir a algum templo, se reunir com as pessoas para orar, tudo bem, né? Você pode ir, né? Mas sabendo que você é quem é o templo. Você não precisa de templo. Você pode parar em qualquer lugar e fazer a sua oração e clamar a Deus. Se você depender só de estar dentro de um templo para poder você clamar a Deus, você está perdido, né? Porque se você estiver num lugar e você passar por um aperto, né? Passar por uma provação braba naquele momento e você não está no templo, como que você vai fazer se não dá tempo você ir para templo nenhum? Você vai ter que clamar a Deus por livramento ali naquele lugar que você está, naquele momento, né? Que foi em pensamentos, né? Se não tiver jeito de você abrir a boca para falar. Então Deus está em qualquer lugar, né? Deus não está preso no templo. Deus está apenas preso no nosso coração, né? Ele diz que nós somos a morada dele. Ele está em nós, né? E não em templo de parede, entendeu? Deus, nós temos que clamar ele e estar com ele onde nós estiver, não num templo específico, né? Quem pensa assim tem ideia atrasada, né? Ou então não conhece a Bíblia. Porque realmente quem conhece a palavra de Deus sabe que nós somos o templo do Espírito Santo. E não precisamos de estar presos dentro do templo para poder clamar ao Senhor, né? Para poder se apegar a Ele, para poder estar do lado dele. E o que nós estar do lado de Deus, né? É as nossas ações, as nossas atitudes. É isso que faz nós estar do lado dele, ele está do nosso lado. Vamos aqui então para Malaquias, né? Vamos ver o que é que fala aqui. Malaquias 3,
do 8 para frente, né? Aqui diz assim, ó. Eu pergunto, diz Deus, eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado, têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Ele estava falando isso aqui para o povo de Israel, não é para nós do tempo de hoje. Nós não era, na época Deus tinha, o compromisso era com o povo de Israel, né? Era com os judeus e com o povo de Israel, com os hebreus. Nós era considerados gentios, né? Nós não era dignos não era dignos nem de guardar os mandamentos, né? Se nós existisse, muitos de nós existissem na época, nós não era dignos nem de guardar os mandamentos, nem tampouco de entrar no templo do Senhor, porque nós era considerados gentios, né? E gentios não tinham lei. Então entenda agora porque que nós não é necessário dar dízimo para sustentar templo nenhum, porque que Jesus Cristo já veio, cumpriu a lei e morreu, né? Então nossa salvação é baseada somente em Jesus Cristo, né? Baseada somente na graça e não baseada em dízimo. Se nós depender de dízimo para se salvar, nós estamos perdidos, né? Porque nossa salvação está apenas na graça do Senhor Jesus, né? E na morte dele cravada na cruz, no seu sangue derramado, e não através de dízimo nem nenhum bem que nós faça, né? A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas atitudes que façamos, né? Somos salvos apenas pela graça de Deus, né? Pelo dom gratuito do Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus deu seu Filho para morrer por nós, para que possamos ser salvos. Então diz aqui, ó. Todos vocês estão me roubando, por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. E eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Tá vendo Deus falando aqui? Que ele estava falando aqui, era para o povo de Israel. Os sacerdotes, né, como eu falei, desviavam os dízimos, né, os mantimentos do templo. E ele diz, todos vocês me roubam. Tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. O que é comida? Está falando de dinheiro? Comida é alimento. Não está falando de dinheiro. E na época existia dinheiro, né? Muitos falam que não tinha dinheiro. Mas tem dinheiro, sempre que a Bíblia prova em todo lugar que tinha dinheiro. Desde o tempo de Abraão que existia dinheiro. Então, mas Deus nunca pediu dízimo de dinheiro, ele pedia alimento. Por quê? Porque esse alimento muitos era para dar para os sacerdotes, né, que eram levitas, precisavam de alimento porque eles cuidavam do templo do Senhor, eles não trabalhavam e nem tinham herança com Israel, eles não tinham terra em Israel, então eles viviam do que ganhavam do templo, né, do seu serviço. E também para dar a órfãos e viúvas, né, e estrangeiros, pessoas que vinham de fora para as terras de Israel, e mulheres sem maridos e filhos sem pais, né? Que não tinham condições de se manter. Então o dízimo era para isso. Agora hoje aí aparece muitos aí querendo dízimo, querendo dinheiro, né? Para comprar carro importado, carro de luxo, né? Por filho em escolas de primeira, enquanto os filhos dos membros da igreja estudam em qualquer escola por aí, né? Não tem curso de primeira linha, não tem estudo de primeira linha, o deles tem, né? Dos líderes aí tem, né? Que se dizem pastores, né? Que Jesus Cristo diz que eles não são pastores, eles são mercenários, trabalham por salário. Então é por isso. E aqui, vamos falar aqui, diz assim, ó: não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Aqui está falando, né, Deus dizendo, e não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações. Tá falando aqui, tá vendo que é o devorador? É gafanhoto, né? Não é diabo não, não é demônio não. Não caia nessa não de ter ficado dando dinheiro para esses caras aí, 10% do seu salário, achando que você vai se salvar, que você não vai se salvar por conta disso não. Ninguém se salva por dar dízimo, se salvam pela graça de Jesus Cristo que ele teve por nós, né? Por sua morte cravada na cruz. Dinheiro não compra salvação, entendeu? A Bíblia diz que os devoradores eram gafanhotos, né? Leia bem aí, presta atenção, gafanhoto. Você pode ir lá em Malaquias, né, 3, e ler do 8 em diante, você vai ver isso aí. Devorador era gafanhoto, né, e não demônio. Então não seja mais enganado com essas coisas, né, e ficar dando seu dinheiro para esses caras aí, achando que você vai para o céu, que você não vai para o céu por dar dinheiro. Né? Salvação não é comprada. Jesus Cristo já morreu por nós, né? Ele já nos aceitou.
que neles diz, né, que temos que aceitar Jesus. Jesus já nos aceitou, ele morreu para nos aceitar, né? Nós não temos que aceitar ele. Nós só basta decidir e confiar que ele é o nosso único e suficiente Salvador para poder termos a salvação. E não pagar dízimo, né? E nem existe que devorador é diabo, não existe isso. Devorador é gafanhoto.